Stay with me. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucilene Farias e nós vamos trabalhar a questão das aulas de eletiva, trabalhando com o conceito de linguagem química. Vocês que já estão inscritos aqui na eletiva, nós não tivemos como ter o encontro ainda presencial, mas eu vou estar postando aqui os slides, gravando aulas e as orientações para que vocês desenvolvam as atividades, ok? Bem, para iniciar, nós já tivemos aquele momento, vamos trabalhar como será a nossa letiva, qual o objetivo dessa letiva. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, onde nós vamos dar início a esse nosso momento a ser trabalhado. Ok? Pronto. O tema da nossa letiva é linguagem química, a apropriação e a significação da linguagem química no ensino médio. Então, de acordo com o meu tempo de sala de aula e estudos que a gente vem observando, muitas vezes a grande dificuldade do aluno em sala de aula é trabalhar com essa peculiaridade, vamos dizer assim, da linguagem da química, certo? Né? Ela é mais específica, voltada para a disciplina, então tem muitos termos que vocês às vezes não conseguem compreender. E se a gente não procura compreender, se não procura entender de fato o que aquela palavra significa dentro do contexto, dentro do conteúdo, então vai ficando cada vez mais difícil a química. Para isso, nós criamos a nossa eletiva de linguagem química, para a gente poder descobrir cada termo desse, ok? Nos processos de ensino-aprendizagem, a linguagem exerce um papel determinante na elaboração e na significação conceitual, segundo Vygotsky, certo? Tadinha lá que falou muito bem sobre educação e essa aprendizagem, essa linguagem que vem junto a isso, ela precisa ser muito bem elaborada, muito bem compreendida por parte do aluno. Em especial, para aprender química, é preciso entender a sua linguagem e, por isso, a defesa do seu uso qualificado e consciente no contexto do ensino de química. E por que teremos nossa eletiva? A eletiva se refere a uma proposta de ensino desenvolvida para o ensino médio que trata conceitos de química, observando sua linguagem a partir da construção de um dicionário. Então, nós vamos trabalhar um dicionário ou glossário, dizer assim, onde nós vamos compreender essa linguagem, tá bom? O objetivo consiste em possibilitar os estudantes fazerem o uso da escrita da linguagem química num contexto mediado pedagogicamente. Então, a gente vai trabalhar o significado dessas palavras, como elas são inseridas não só dentro da sala de aula, mas também no seu cotidiano. A gente vai ver que usamos muitos termos químicos que muitas vezes a gente nem conhece. Como é que vai se dar o nosso conteúdo programático? Nós vamos trabalhar o conceito de linguagem, a linguagem química, os símbolos químicos, os nomes dos elementos, as fórmulas, as equações e a nomenclatura de alguns compostos químicos que a gente vê no nosso dia a dia e dentro da nossa sala de aula. Vamos começar com linguagem. O que é linguagem? Já se perguntou o que é essa linguagem? Então, linguagem é um sistema através do qual o homem se comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou até mesmo de outros signos convencionais. Que sejam signos convencionais, símbolos, ok? A gente vai perceber que o nosso dia a dia, por onde a gente anda, sempre o homem está se comunicando através de símbolos, de fala, de escrita. Então, o tempo todo a gente trabalha com essa linguagem. E como se dá essa linguagem?
Então, dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de trabalho e tal, como está aí na charge, né? E aí o cara lá pergunta, e o português? Aí a mulher bem vestida e tudo, ela faz, aí vareia. Então, não é assim que a gente deve se comportar dentro de uma entrevista. Então, numa entrevista, você vai usar uma linguagem mais formal, que existe um padrão, uma norma culta. Geralmente é usada em reuniões, em apresentações de trabalho, por exemplo. E a linguagem formal, ela já é aquela quando existe intimidade entre os falantes, né? Quando você está falando com seus coleguinhas aí na sala de aula, na sua casa, com seus familiares, com os amigos mais próximos, uma coisa mais informal mesmo, como a própria palavra fala, ok? Então, existem dois tipos, linguagem formal, linguagem informal. Tipos de linguagem. A linguagem ela pode ser verbal. O que seria uma linguagem verbal? É aquela formada por palavras, seja na escrita ou na fala. Na linguagem do cotidiano, por exemplo, o homem faz muito uso da linguagem verbal para se comunicar. O exemplo seria o diálogo entre duas pessoas, um livro, né, tem uma linguagem verbal, uma carta, uma palestra, entre outros. O que seria uma linguagem não verbal? Aí a gente tem aqui, né, os emojis, as placas. Realmente, essa é uma linguagem não verbal. Eu consigo expressar, eu consigo falar um sentimento, alguma coisa, mas com imagens. Então, a gente possui esses recursos visuais, e esses recursos visuais como placas, imagens, linguagem corporal, desenhos, gestos, né? Estes a gente consegue trabalhar justamente a linguagem não verbal. É importante salientar que a Libras, que é a língua brasileira de sinais, por mais que tenha sua base em gestos, não é considerado uma língua, e sim uma linguagem. Não é considerado uma linguagem, e sim uma língua, conforme o artigo previsto, certo, na lei. Então, vamos entender qual é a diferença de linguagem e língua. Daqui a pouco a gente trabalha isso. Então, linguagem mista ou híbrida. A linguagem mista ou híbrida é aquela que usa a linguagem verbal e a não verbal simultaneamente. Por exemplo, uma história de quadrinhos na íntegra, ao mesmo tempo que se tem imagens, símbolos e também tem os diálogos. Então, a gente tem uma linguagem mista. Aí tá lá a charge. Cebolinha, vem aqui. Que foi, mãe? Você não viu que temos visitas? Então, você tá vendo que aí tem a expressão, tem as imagens e tem o diálogo. Linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, simultaneamente. Resumindo, nós vamos ter a linguagem mista. Aqui também é outro exemplo, né? Tem placas. A placa é uma linguagem, só a placa, a gente tem uma linguagem não verbal. A gente vê o tempo inteiro, são símbolos da linguagem não verbal. A linguagem verbal, separadamente, assim, se estiver escrito, é proibido fumar neste local. Então, é proibido fumar neste local, na linguagem verbal. Se tem na placa as duas coisas, tanto, né, o símbolo, como proibido fumar, aí eu vou ter uma linguagem mista, uma linguagem não verbal e uma linguagem verbal. Ok? E como eu havia falado, qual é a diferença entre linguagem e língua? Porque a gente falou que uma linguagem não verbal, ela também pode vir com gestos, mas as Libras, no caso, ela não é considerada uma linguagem, sim uma língua. Então, a língua é o código que utiliza a palavra como elemento principal, ou seja, a língua é um tipo de linguagem que podemos classificar como verbal. Certo? Então, é uma forma de comunicar-se, é aquela língua. Já a linguagem, como dito anteriormente, é qualquer forma que utilizamos para representar o nosso pensamento ou sentimento. Diferente da língua, a linguagem não pode ter vários tipos, como classificados acima. Então, diferente da língua, a linguagem não pode ter vários tipos, como classificada acima. Como assim? Tem a língua portuguesa, vamos dar esse exemplo, tem a língua inglesa, a espanhola, né? Então, português, inglês, espanhol,
Libras são línguas, não pode ter várias delas. Tem determinada, e é um conjunto, um código, né, que usa palavras como elemento principal para poder desenvolver ali a sua utilização. Já no caso da linguagem, a linguagem pode ter vários tipos, como a gente falou, e classificou acima, né? Isso, verbal, não verbal e híbrida. Então, ela pode aparecer nesse contexto. E esses são os tipos de linguagem. E a linguagem química? Nós falamos das linguagens, e a linguagem química? Como é que vai se dar? Então, a linguagem química é caracterizada por ter o uso de uma variedade de representações simbólicas. Vejam, não é a língua, não é que está em questão, é uma linguagem, certo? Nesse caso, química, que vai vir com suas especificações, com a sua particularidade da ciência em questão. Então, na química, há uma variedade de representações simbólicas, como fórmulas, estruturas moleculares, modelos atômicos, reações químicas e etc. A utilização de representações como forma de expressão de conceitos e procedimentos químicos já era realizada pelos alquimistas e artesãos. Então, eles já utilizavam símbolos para representar aquilo que era específico daquela ciência. Como a criação desta linguagem foi realizada por diferentes comunidades científicas ao redor do mundo, com o passar do tempo surgiu a necessidade de uma unificação na forma de expressão para que a comunicação entre os químicos fosse viável. Então, existem muitos cientistas. Então, ao redor do mundo, o homem ele teve essa busca pela ciência, por desvendar a natureza, as suas composições, porque a química está em tudo. A química está à nossa volta, dentro do nosso corpo, no que a gente se alimenta, do que a gente consegue ver, pegar, ou até mesmo não, como, por exemplo, os gases, o ar atmosférico. Então, a química, eu costumo dizer que nós somos seres químicos. Então, nós estamos rodeados por essa química. Então, em vários campos do mundo, os cientistas foram estudando e foram criando suas expressões, seus símbolos de forma particular. E chegou um momento em que vimos que essa ciência estava sendo estudada no mundo todo, então precisava se unificar essa linguagem. E foi justamente o que aconteceu. Essa uniformização criou uma linguagem universal. Então, onde você tiver essa linguagem da química, ela é a mesma, certo? E ela é utilizada tanto entre os experts de química, como na educação química. Então, do mais simples ao mais como o ensino médio, que é o que a gente trabalha, né? O mais simples até as pessoas que são doutores, têm PhD em química, e cientistas em si, que estudam a fundo essa disciplina, essa ciência, vamos usar a mesma linguagem. Ok? Linguagem universal da química. Então, foi criado uma simbologia química para representar todo o universo da ciência química. Assim, na língua, as letras formam as palavras. Os átomos se unem para formar as moléculas e para representar todo o universo das transformações químicas. Foi criada a linguagem universal da química e é o que nós vamos estudar. Ok? Vamos lá? Bons estudos. Vamos nos aprofundar justamente nesse conceito. Aí vem um questionamento. Se colocássemos em um laboratório um russo, um japonês, um alemão, um brasileiro para realizar um experimento, haveria algum problema? Vocês acham que haveria algum problema? Não. Graças a essa linguagem universal que temos na química, em qualquer lugar do mundo, os símbolos na química, eles são universais, serão os mesmos. Então, pode estar um alemão, japonês, português que estiver lá no laboratório, mesmo que eles não falem a mesma língua, mas eles terão uma linguagem ao seu favor, que é a linguagem da química.
A linguagem que os químicos usam é compreendida por todos eles, independente da língua que falam, como está ilustrado na figura. Então, nós temos aqui, ó, o metano arde ao ar com uma chama quente, não luminosa, formando-se dióxido de carbono e água. Então, metano é um composto, certo? Orgânico, um gás bem inflamável. Ele é conhecido no nosso dia a dia como gás natural veicular, certo? Aquele gás que a gente utiliza nos carros. Bem, se eu for aqui na língua, eu consegui ler porque eu estou falando português, é uma língua portuguesa. Aqui anterior é o metano arde, eu não sei falar, mas daqui é o quê? Espanhol. Então, não compreendo espanhol. Ou aqui, né, em inglês. Mas veja que a fórmula, a linguagem da química em especial, quando ele fala o metano arde ao ar com uma chama quente, não luminosa, formando-se dióxido de carbono e água. Está dizendo aqui, ó, essa é a fórmula do metano, do oxigênio. Então, metano e oxigênio sofrem combustão, ou seja, ardem, produzindo, ó, a setinha quer dizer que está produzindo CO2, que é dióxido de carbono, e água. Então, pode ver que a fórmula é a mesma. E qualquer um deles, olhando para a fórmula, vai compreender o que está acontecendo. Essa é o que nós chamamos de linguagem química. Ok? Nós vamos trabalhar o conceito também dos símbolos químicos, que são diferentes signos abreviados. Então, a gente tem as palavras abrevia para poder dar os símbolos dos elementos de uma ou duas letras para identificar e evitar a representação gráfica dos átomos de um elemento em lugar dos seus nomes completos. Assim, em qualquer língua e em qualquer alfabeto, o símbolo do elemento químico, por exemplo, do ferro, é Fe. Se vier duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. No entanto, em inglês, o nome do ferro é iron, enquanto no português é ferro. Então, é aquela história. A palavra em si, ela depende da língua, mas o símbolo, não. Depende apenas da linguagem química e é o mesmo em qualquer lugar do mundo. A importância da linguagem química. De acordo com Vygotsky, a linguagem da química descreve, através de modelos representados por fórmulas estruturais, equações, gráficos e figuras, as coisas do mundo como compreendidas pelo químico. Para estudar e entender a ciência química, é necessário, em primeiro lugar, compreender essa linguagem. As dificuldades de aprendizagem da linguagem da química estão associadas à diferença em relação à linguagem comum. A sua particularidade, muito provavelmente, as dificuldades em se estabelecer as necessárias relações entre os materiais químicos do mundo microscópico ao mundo macroscópico. Então, a gente vê, né, segundo Vygotsky, essa questão da importância da linguagem para a aprendizagem. Não tá, é altamente baseado que uma pessoa que ela compreende, que ela se manda bem na linguagem química, ela vai ter uma maior compreensão dessa disciplina, dessa ciência. Daí a importância da nossa letiva. A gente tem aqui um mapa, né, falando justamente da evolução histórica dos símbolos na química. Então, a gente vê aqui, ó, no século XVI, século XVIII, século XIX, a gente vai ver que, olha só, como eles utilizavam esses símbolos aqui. Você está acompanhando aí no slide? É só mudar aqui o apontador. Esses símbolos aqui, ó, como é que era utilizado? Ouro, ferro, prata. Depois, no século XVIII, eles foram trabalhando com a questão dos símbolos, esses símbolos mais antigos, no caso aqui com bolinhas indicando os átomos, certo? Depois nós tivemos esses outros símbolos, que foi uma aprimoração, né, no século XIX aqui, desses outros. E com o tempo,
já dando continuação em 1813, começado por Berzelius. A gente tem a questão da idade contemporânea, onde a gente vê Berzelius, Mendeleev e até os dias atuais, né, com Henri Moseley, onde eles desenvolvem os símbolos, é criada a linguagem universal da química, e eles criam símbolos mais modernos. E a gente tem aqui também a formação e a elaboração de uma organização para os elementos químicos, que nós chamamos de tabela periódica dos elementos, que são os símbolos mais modernos. Você tem dúvida sobre o significado de algum termo citado aqui durante os nossos estudos? Será que você tem dúvida do que é um símbolo, do que é uma equação, do que é uma fórmula? Se tem, que eu sei que tem, nós vamos exterminá-las, usando todas as fontes possíveis de livros, internet, artigos e etc., e formar o nosso glossário, nosso dicionário de química. Então, eu chamo vocês agora e convido para a gente trabalhar nesse conceito. Fiquem atentos que dentro no nosso Google Sala de Aula, eu vou estar dando as orientações de como nós poderemos formar o nosso dicionário de química, ok? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Fiquem atentos, eu vou postar atividades e sugestões de como começarmos a fazer as nossas pesquisas. Grande abraço, até a próxima.